O que você tava fazendo da tua vida com 17 anos? Melhor dizendo, vamos reformular a pergunta. Você já passou dos 17 anos? Calma, não é pra lhe investigar nem nada. É só pra gente ter um balanceamento de comparação com Hendrick Felipe Moreira de Souza. Se aos 17 anos você tava estudando, começando sua carreira, já trabalhando, tentando uma iniciativa profissional, o Hendrick é uma das principais estrelas do planeta, se tornando a contratação carimbadíssima do maior, inegavelmente, maior clube do mundo. Tô falando do Real Madrid. Não é pouca coisa chegar, se reposicionar e se colocar num clube em que sim, você tem todas as predileções e capacidade de ser um dos maiores. É exatamente isso que Hendrick tá fazendo. Com um mental impecável e com um planejamento formidável de que será um dos maiores, Hendrick vem a preço de ouro pro clube. E nada mais além que isso, sua vida também será. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo o que tá acontecendo com Hendrick em Madrid. Não tem jeito, Rala Madrid nada mais. Vídeo de Hendrick visitando o Real bate 55 milhões de visualizações. O jovem Hendrick é verdade que ainda não entrou em campo com a camisa do Real, mas já começou a sentir o peso da sua contratação junto à torcida do gigante espanhol. As imagens que registraram a visita ao novo clube, onde conheceu a estrutura e também os novos companheiros, vem turbinado as redes sociais. De cara ele já atingiu um recorde. Um vídeo com o ex-palmeirense alcançou 55 milhões de views, superando a publicação do Bellingham, 48,6 milhões de views. De acordo com o jornal Marca da Espanha, o vídeo do atacante com o técnico Carlo Ancelotti e seus futuros companheiros, postado logo atrás pelo Real, já é um dos mais vistos no Instagram do clube em 2023 e o mais acessado desde julho desse ano. Hendrick chega mesmo com status de fora de série. Uma postagem com os jogadores do vestiário ultrapassa os 4 milhões de curtidas, dando uma ideia da expectativa criada em torno da sua chegada. Em entrevista ao jornal espanhol, o diretor da Wolf Sports, Fábio Wolf, afirmou que os números apontam para um interesse global que o jovem artilheiro, destaque do Palmeiras no título brasileiro, vem despertando. Este já é o conteúdo mais visto em termos de views, considerando os últimos publicados desde meados do ano, e foi alcançado em apenas 24 horas, afirmou Wolf, que é responsável pela gestão de contratos de patrocínio do atacante. O que mais impressiona é sua situação e personalidade à la Michael Jordan. Linha exclusiva de chuteiras, marca assinada por ele no novo patrocínio de Hendrick, válido até 2028. Decisivo no Palmeiras e agora estreante na seleção, Hendrick negou propostas financeiras maiores para assinar com a New Balance até julho de 2028. Uma história que passa pela voz ativa do atacante, da própria mãe, a promessa de uma marca exclusiva, à la Jordan Brand, e a condição de estrela dessa marca. O anúncio oficial já foi feito e Hendrick já sabe por quanto tempo ficará nessa grande marca. Essa história começa quando Hendrick, aos 11 anos, assinou seu primeiro contrato com a Nike. É comum, aliás, a assinatura desses vínculos de forma precoce, em que as empresas apenas administram os processos de renovação ao longo dos anos. No caso do Hendrick, contudo, quando a proposta de renovação chegou aos 14 anos, a família e os responsáveis pelo gerenciamento da carreira optaram por outro caminho: apostar no sucesso do camisa 9, esperar terminar o contrato e ver em 2023 quem apresentaria o melhor plano, não só financeiro, claro, mas também de sua imagem. O processo semelhante a uma licitação não é comum, porque os atletas costumam se comprometer com uma única marca muito cedo, e a diferença para Hendrick está no fato de que naquele período, atuando no Sub-17 do Palmeiras, o atacante havia assinado um bom contrato de formação em termos de remuneração, então não tinha necessidade de um suporte extra. Nessa idade, os patrocínios costumam ser fornecidos em materiais, por exemplo, com 5 mil ou 30 mil reais por ano, mas não em dinheiro, e sim em quantidade de produtos. Para Hendrick, o adicional em material não compensava, porque precisaria se comprometer por muitos anos com a marca, e as vantagens financeiras discutidas não valiam a pena por conta do bom contrato no Palmeiras. Ciente do futuro promissor e do valor que agrega às marcas, Hendrick e a família iniciaram um processo de escuta das propostas a partir de fevereiro desse ano, data do término do contrato com a Nike. Além da gigante americana, outras dezenas de marcas lançaram suas ofertas, dentre elas a Adidas, Puma, Under Armour, Skechers, Mizuno, e a família de Hendrick, mais preocupada com o desenvolvimento, optou pela proposta da New Balance, que era inferior à dos concorrentes em relação aos valores. O motivo é que o jovem atacante será a principal estrela futebolística de uma marca que até então era só focada em corridas. Muito mais que isso, Hendrick é centrado, e na sua viagem a Madrid já começou a perceber de que maneira pode conseguir sua casa e, acima de tudo, aumentar ainda mais a expansão do seu estilo de vida. A família, na viagem para Madrid, já visitou escolas para o irmão mais novo, Noah Gael, de 4 anos. Cynthia e Douglas Amos, pais do jogador, completam a delegação familiar que estava em Madrid, enquanto a namorada Gabriele Miranda e a irmã Lavínia os encontraram na Espanha, saindo de São Paulo. A Rock Nations, empresa que agencia o jogador, tem dado suporte na Europa, ressaltando claro que a viagem dele não vai impactar em nada no planejamento traçado para a mudança de clube de país. O centroavante vai permanecer no Palmeiras até julho de 2024, conforme previsto, e só deixa o Brasil ao completar 18 anos, quando ficará liberado pela
pela legislação a se transferir para fora do país. Porém, vale lembrar que o destaque do garoto dentro das 4 linhas é tão grande que o Real vai começar a dar mais regalias para ele. A temporada dele foi um sucesso em campo, com o garoto sendo um dos destaques do Palmeiras na conquista do título, mas não apenas dele. Os feitos do camisa 9 ao longo do ano fizeram o valor obtido em sua venda aumentar. São quase 240 milhões atingidos, com a possibilidade de crescer ainda mais nos próximos meses. Endrick terminou o ano com 14 gols marcados e as metas não se fecham a cada temporada. Ou seja, se ele balançar as redes mais uma vez logo no começo de 24, seja pelo Palmeiras ou pela seleção olímpica para a qual foi convocado, o clube ganhará mais 2,5 milhões de euros. De todo o valor arrecadado pelo negócio, o Verdão terá 70% e Endrick e sua família os 30% restantes. A negociação pode atingir 72 milhões de euros, cerca de 400 milhões na cotação da época, mas incluindo os 12 milhões de impostos que o Real se dispôs a pagar na transferência. Dos quase 200 milhões fixos, por sua vez, metade foi paga no começo de 2023 e a outra metade cairá nas contas do Palmeiras agora em 2024. Apesar de se apresentar ao novo clube em julho, Endrick já sabe que o Real Madrid está de olho em grandes casas luxuosas para poder bancar em seu começo de estadia no clube madridista. O seu estilo de vida também vai incluir um grande carro caro, em que marcas como Rolls-Royce e Maserati estão previstas para ser o novo automotivo de gala do jogador. As festas e baladas não estão inclusas, claro, no plano do Endrick, muito porque também o jogador já falou preferencialmente que não quer fazer isso o seu plano de rota de fuga. Quer se dedicar ao futebol como nenhum outro se dedicou, e talvez é muito por isso, talvez não, né? Com certeza que o Real Madrid está tão empolgado com essa grande contratação. O garoto se representará ao Verdão no início de 24, mas pode jogar apenas a partir de fevereiro, porque foi convocado para disputar o pré-olímpico pela seleção brasileira, e na época da venda ao Real Madrid ficou acordado que ele seria liberado para atuar no torneio. Desde então, porém, sua importância no Palmeiras só cresceu, com 6 gols marcados na arrancada pelo título brasileiro, por exemplo, e a competição com a seleção deve fazê-lo perder a Supercopa do Brasil contra o São Paulo. O Verdão diz que trata o assunto internamente e ainda não anunciou se irá liberar. É importante mais que nunca ressaltar que o Real Madrid também pretende fazer com que o jogador passe uma certa residência no clube, já que no final das contas vai querer uma super adaptação do jogador. Afinal de contas, caso você não saiba, o Endrick, claro, não vai para o Real Madrid Castilho, não vai passar pelo mesmo processo que jogadores como Vinícius Júnior passaram, porque para o próprio Real, nas palavras do clube, ele já tem um desenvolvimento tão bom a ponto de não precisar estar nessas categorias, para você ver o nível de reafirmação e de capacidade desse garoto. Mais do que isso, ele tem muita personalidade. Se liga aí, em um bate-papo com o Diário Marca da Espanha, o atacante de apenas 17 anos foi desafiado a escolher um centroavante ideal. Para o astro, um nome multicampeão como o Real Madrid nos últimos anos pode assinar o posto. O Karim Benzema reúne todas as qualidades para ser o centroavante perfeito, iniciou o Endrick. Embora ele esteja hoje na Arábia Saudita, ele esteve muitos anos no Real, sabe entender perfeitamente o jogo, é espetacular em todos os sentidos, é o melhor atacante do mundo há muito tempo, decretou o Endrick, que colocou outros dois grandes astros do futebol como destaques da posição. Harry Kane e Erling Haaland têm as qualidades perfeitas para ser o atacante ideal. Em breve, Endrick, claro, terá a oportunidade de brigar pela posição que por tantos anos foi ocupada e doutrinada por Benzema. Ele é predestinado. Endrick lidera Palmeiras no bi e toma a rota oposta do Neymar para substituí-lo como cara do Brasil. É inegável que o camisa 9 foi fundamental na conquista do 12º Campeonato Brasileiro do Palmeiras, o segundo consecutivo. Joga em mim, pediu Endrick no jogo mais emblemático da conquista do bicampeonato brasileiro pelo Palmeiras. Naquela noite no Geão, Endrick não foi o principal responsável apenas pelo Palmeiras ter virado o jogo que perdia por 3-0 Botafogo, mas também pelo Alviverde ter virado a temporada, que rumava para um fim melancólico. Em 2 de novembro, há pouco mais de um mês, Endrick pediu a bola, fez 2 gols e não deixou mais de ser protagonista do time que disputou 11 partidas, tendo apenas o título em mente. Não se espera pouco de Endrick, nunca se esperou, e até o momento, o centroavante, 17 anos e 400 milhões de reais, não vem decepcionando, mesmo tendo jogado apenas 18 vezes como titular. Para muitos, o camisa 9 do Palmeiras é o maior jogador do Brasileirão vencido pelo Verdão, um campeonato que, por exemplo, teve Luizito Soares em campo 32 vezes pelo Grêmio. Mais do que o troféu, que já daria ao palmeirense uma vantagem na disputa contra os protagonistas do torneio, é o papel que ele desempenhou para que o Palmeiras se sagrasse campeão, o que fez dele o MVP, Most Valuable Player, jogador mais valioso do Brasileirão. Não é exagero afirmar que, se não fosse pelo camisa 9, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. Endrick foi o antídoto encontrado por Abel Ferreira para tirar o time de um início de depressão que não se desenhava pequena. Quando o Palmeiras precisou de alguém para liderar o time tecnicamente, não foi nenhum medalhão quem colocou o time nas costas e fez todo mundo acreditar que ainda dava. Foi o Endrick. Seria anti-Neymar?
Endrick é o primeiro jogador brasileiro desde o Ney a atrair tanta atenção internacional, mais do que Gabriel Jesus, Vini Júnior e Rodrigo, mais que Paquetá e Vitor Roque, que já está de malas prontas para ser rival do próprio Endrick em La Liga, com camisa do Barcelona. E por isso também, além do futebol, é difícil não comparar a cria da academia com o menino da Vila. E é fácil perceber que, a despeito de suscitarem quase o mesmo volume de interesse, Endrick e Neymar escolheram caminhos muito diferentes para se tornarem estrelas internacionais. Sempre preparar. Às vésperas de encarar a Argentina do Messi diante do mundo, assistir a Endrick falando causou quase o mesmo espanto que vê-lo jogando. A entrevista concedida por ele à TV Globo mostrou um jogador que demonstra não ser alienado do mundo que o cerca, que já entende o seu tamanho pro futebol, que é capaz de prever o que poderá vir a ser com o passar do tempo. Mas para totalmente além disso, Endrick sabe o que representa fora de campo para aqueles que nele se inspiram e que não tem medo de deixar claro que ainda tem muito a aprender. É inevitável compará-lo ao Neymar jovem, ou mesmo ao de longe, décadas depois de ele ter despontado como o menino Ney, que sempre teve uma nação a lhe passar a mão na cabeça a cada situação. Endrick demonstra a maturidade que até hoje é difícil enxergar em alguns jogadores. E não tô falando e nem se trata de moralismo, cada jogador tem seus gostos e interesses. Endrick é jovem, pode vir gostar da noite, que hoje rejeita, pode vir apreciar um drink ou outro, que hoje legalmente não pode beber, mas não é pra isso que seu comportamento atual aponta. Ele é o cara. Ainda falta muito pra Endrick, claro. Próximo ano, quando chegar ao Real Madrid, em mais uma escolha oposta do ex-culé Neymar, ele começará de vez um caminho para se tornar o próximo grande astro do Brasil no futebol mundial. Talvez não chegue tão longe quanto o ex-santista, mas sua largada em uma estrada menos sinuosa é um bom indício. Números do Brasileirão, Endrick foi fantástico. Em 31 jogos e 18 como titular, foram 12 gols marcados. Fez o Palmeiras chegar a 70 pontos conquistados e assim se sagrar campeão com um incrível saldo de gols de 31 na frente. Menos de 24 horas após o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro 2023, Endrick trocou o uniforme alviverde por um look social para participar do prêmio ESPN Bola de Prata e Sporting Bet, onde ganhou 2 prêmios Revelação e de gol mais bonito. O craque de 17 anos mostrou gratidão ao Palmeiras, ao técnico Abel Ferreira, que definiu como uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante, que conheceu em sua carreira, e como foi o processo de amadurecimento ao longo do ano. Quando eu era um garoto mais novo, eu sempre ficava por dentro que rolava no TikTok e no Twitter. Sempre tem muitas pessoas maldosas que falavam e falam. Eu jogava querendo reverter aquilo. Depois que eu coloquei minha cabeça no lugar que eu completei 17 anos, eu percebi que eu não deveria fazer vocês felizes, mas sim eu feliz, minha família feliz. Eu descobri que eu precisava ser feliz e não jogar com ódio no coração, não jogar com raiva e não jogar querendo rebater as críticas. Apenas ser feliz, explicou o Endrick durante a coletiva de evento realizada nessa quinta-feira 7. Devo muito ao Abel, é um excelente treinador e uma excelente pessoa, é um cara maravilhoso. Como eu falo, o Abel é uma das pessoas mais importantes que eu conheci na minha carreira, se não a mais importante. Ele soube a hora certa de me colocar e ele viu meu trabalho e o meu trabalho refletiu esse campo. Eu tenho que agradecer também a Deus por ter colocado um técnico incrível como o meu primeiro técnico na minha carreira profissional. E com objetivos, o Endrick falou: meu objetivo é sair com 6 títulos daqui. Vou treinar nas minhas férias e vou treinar durante o ano com o Palmeiras para tentar conquistar e sair de cabeça erguida do clube.